O Contraponto recebe o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, o senhor é baiano de nascimento, mas carioca de formação e carreira. E como um bom baiano e bom carioca, tem na alma um largo poder de convencimento, isso todos nós sabemos. Será por isso que o ministro é tão favorável às soluções alternativas jurisdicionais como a mediação e a conciliação? Bem, primeiro, muito obrigado por essa alma baiano-carioca, né? Na verdade... Não erro não, né? Não erra não, é verdade. Mas minha passagem por Salvador foi muito pequena. Eu praticamente vivi lá meu primeiro ano de vida só, menos do que isso. E fui para o Rio de Janeiro, depois fui promotor em São Paulo e, por fim, comecei a carreira da magistratura toda foi no Rio de Janeiro, juiz substituto, juiz titular, desembargador, então minha alma é mais carioca do que qualquer coisa. 3/4 carioca, né? E 1/4 digamos assim, exatamente. Bem, eu acredito em soluções alternativas à jurisdição naquelas questões que não são principais em relação à cidadania, porque não o direito alternativo, claro, nós estamos falando aqui em mecanismos de democratização do acesso para as pessoas desvalidas, né, e democratização em relação a soluções que viabilizem a composição do conflito. Esse monopólio da jurisdição, que é prevista na Constituição para o Judiciário, diz respeito às questões que são fundamentais para a cidadania e para o exercício dos direitos fundamentais. Mas nada impede, como existe largamente em outros países, que se utilize esses mecanismos. Aliás, é uma tendência mundial, né? Por exemplo, a solução pela mediação, a solução do conflito pela arbitragem, deve ser até estimulada, porque é uma solução encontrada pelas partes e não imposta por um terceiro. Mas o que seria capacitar de fato uma pessoa para mediação e conciliação? Isso praticamente o X da questão, porque o que acontece no nosso país é que não existe uma cultura da composição de conflitos por essa via. Nós temos o veso, o costume de solucionar pelo litígio. Alguns têm um dom natural de compor conflitos, porque aquilo é inato dele, mas a maioria das pessoas pratica, obtém as técnicas e utiliza isso no seu dia a dia. Eu diria assim, é preciso capacitar desde a universidade, é preciso capacitar os juízes que ingressam na magistratura, porque muitos dos meus colegas, eles são arredios a essa técnica da composição. É mesmo? Preferem, porque justamente é parte da cultura nossa, né? Então o juiz entra e diz assim, não, eu tenho que sentenciar, eu não preciso compor. Tem que sentenciar, eu não preciso compor. E às vezes a composição toma muito mais tempo do juiz. Eu já perdi em uma audiência, às vezes 3 horas para compor um litígio. É muito que eu tempo. poderia em 15 minutos dar uma sentença. Claro. Mas as partes saíram tão mais satisfeitas depois das 3 horas, saíram até abraçadas. O bem foi tão maior, Foi, né? você resolve o caso em si, não um processo, e não um número. Bem, então pelo que eu ouvi aqui, o senhor também tem um pouco de São Paulo. O senhor foi promotor em São Paulo, então nós vamos mudar essa conta de 3/4, 1/4, não é mesmo? O senhor foi onde exatamente? Eu fui promotor na capital de São Paulo, por um período de 2 anos mais ou menos, e também no interior, em Cruzeiro, na cidade de Cruzeiro. Tá. Onde até nasceu meu filho. Ah, é? Nasceu em Cruzeiro. E o senhor também participou de várias bancas de concurso para magistratura e para o Ministério Público, não é? Pois bem, o senhor acha que nessas bancas de concurso, o passado pessoal e profissional do candidato é suficientemente examinado? Ou faltam algumas bancas, alguns Eu acho que você tocou também num ponto muito importante. Eu acho que... Eu não gosto muito dessa expressão, eu acho. Eu tenho certeza... Eu penso. Eu tenho certeza que o modelo de recrutamento da magistratura hoje, das carreiras judiciárias como um todo, mas especificamente da magistratura, que é a carreira que eu vivo desde que eu me entendo por gente. A forma de seleção dos juízes precisa ser repensada. Precisa. Porque nós não estamos selecionando os vocacionados. Nós não estamos selecionando os vocacionados. A seleção, hoje, se baseia exclusivamente na qualificação técnica. Ou seja, aquele que estuda
que estuda Que decora mais, os que pontos. decora os pontos principais, é quem está ingressando na magistratura. Quando o propósito, hoje, eu te pergunto, uma grande empresa, como é que recruta os seus profissionais mais gabaritados? Uma grande empresa, como é que recruta os seus profissionais mais gabaritados? Não pode ser só a via do concurso. A via do concurso é ótima, democrática, tem que ser preservada. Mas a isso tem que ser agregado um outro ponto em que se selecione vocações. Esse é que é o ponto principal E hoje. onde está exatamente o erro na forma? Então, Bom, eu acho que é preciso debater, porque eu também não tenho uma fórmula pronta e acabada, mas eu creio que é preciso dar mais ênfase no processo de seleção do juiz para a sua formação humanística. É um pouco da seleção, do que ele faz, da bagagem cultural que ele trouxe, certo. da preparação filosófica, da preparação psicológica. E além dessas qualificações que ele já tem que trazer, logo após o seu ingresso na magistratura, isso tem que ser aprimorado. O primeiro passo para isso já foi dado através de uma resolução da Infam, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, que está sendo contestada nesse momento junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas talvez encontrar um ponto de equilíbrio Meio termo onde ali. se possa qualificar melhor esse profissional que vai decidir a vida das pessoas. Esse profissional que vai decidir a vida das pessoas, que vai ter que ter o preparo psicológico, o preparo filosófico, cultural, Tá certo, para uma coisa decidir se alguém vai preso, se alguém vai se separar, Tá se certo. alguém vai ficar com a guarda de um Realmente. filho. Agora, mudando completamente de tema, ministro, no campo do direito do consumidor, o Brasil tem a melhor lei do mundo. Qual a razão, no entanto, para o seu frequente descumprimento? Bem, o que acontece é, primeiro, para você exercitar direitos, isso é uma regra básica, é preciso conhecê-los. E nós ainda não estamos num estágio, a nossa cidadania ainda não atingiu um estágio, nós estamos numa linha crescente. Eu creio que o nosso povo vem numa linha crescente e os números de acesso à justiça demonstram isso. Mas é preciso uma cultura, uma conscientização maior quanto aos direitos que o cidadão dispõe. A partir daí ele saberá como exercitá-los. Então, canais de exercício devem ser democratizados. Eu penso que o Código do Consumidor é um desses instrumentos, um só apenas, como tantos outros, mas é um desses instrumentos valiosíssimos para o exercício da cidadania. É preciso fortalecer as defensorias públicas, o Ministério Público, os canais de acesso ao judiciário, os canais de solução alternativas para os conflitos do consumidor, fortalecer as demandas coletivas e conscientizar o povo a respeito dos direitos do consumidor, que é um direito desse cidadão, né? E, por outro lado, o judiciário também tem que se aparelhar melhor para receber essas demandas, que são demandas de massa, que são demandas que atingem um número indeterminado de pessoas. E nós ainda, apesar de estarmos já no novo milênio, ainda não, os profissionais do direito ainda não repensaram aquela fórmula individual, individualista do processo para se adequar a esses novos tempos. Por isso que o judiciário ainda é um poder que está se adequando ao novo mundo, né? A esse mundo de velocidade galopante da informação, Tudo anda muito rápido, de né? contratos de massa. Isso tudo para nós que manejamos o direito como instituição quase que milenar, né? É verdade, é Nós complicado. estamos nos adaptando a isso. É complicado. Bom, ministro, eu vou batalhar o senhor aqui sobre todos os aspectos, então são vários assuntos, tá bem? O próximo é sobre o indulto. Nos dias de hoje, o indulto é seguro para a população? Olha, o indulto na área criminal, que você diz, Sim, né? nós vamos para todas as áreas. né? Eu estou percebendo que você está fazendo um mix aí, né? Exatamente, um macro programa. Então, o indulto como forma de estímulo àquele que está recluso é um aspecto importante porque atende ao bom comportamento do preso, a alguns padrões subjetivos e objetivos, e ele é largamente utilizado no mundo todo, que precisa ser repensado, eu acho. O ponto que mais atinge hoje o juiz criminal é, sem dúvida nenhuma, disparado o sistema penitenciário, né?
porque é uma porta do sistema penitenciário, você sabe como entra, mas não sabe como sai. Você sabe como entra, mas não sabe como sai. O senhor é a favor da eleição direta para juízes de paz? Não, para juízes de paz, não. O juiz de paz, sim, é uma figura que pode ter um papel importante nisso que nós falávamos sobre conscientização dos direitos da população. A eleição é para o exercício político partidário. Eu temo que um processo eleitoral para um cargo dessa natureza possa efetivamente comprometer o seu funcionamento. Ministro, infelizmente, a justiça ainda é vista por muitos como rede de proteção da classe dominante. Até porque, para os mais carentes, o déficit de políticas públicas é radical, né? Nós até acompanhamos isso. Essa pergunta, então, o judiciário pode ou não pode efetivamente cobrar as responsabilidades dos gestores do executivo e do legislativo para que isso se modifique? O judiciário, no mundo moderno, que previra Mauro Capelletti há muito tempo atrás, ele disse assim, é o terceiro gigante nesse século que se aproxima. Então nós já estamos vivendo no século e o judiciário hoje, ele é um poder em busca da sua verdadeira identidade. Por que isso? Porque ele O senhor começa... disse o terceiro gigante. O primeiro e o segundo são os outros poderes. É que, na verdade, houve um tempo em que o legislativo cresceu muito e passou a ter preponderância em relação aos outros dois poderes. Depois foi a vez do executivo e hoje vai crescendo de importância o judiciário, né? Por isso, o terceiro gigante. O judiciário de hoje é um judiciário que é chamado pela cidadania a interferir em políticas públicas, a dizer, por exemplo, quais são as regras do processo eleitoral. Isso não é à toa. Essa demanda para a atuação do judiciário como um novo personagem nesse cenário das relações sociais e das relações políticas, hoje isso é analisado pelos sociólogos, pelos cientistas sociais, como, na verdade, um papel ao qual o judiciário foi chamado sem, na verdade, o preparo adequado para isso. Foi chamado sem, na verdade, o preparo adequado para isso. Esse novo cenário que nós estamos vivendo, de um judiciário proativo, de o Supremo Tribunal, da Suprema Corte do país, estar discutindo célula-tronco, validade da cláusula de barreira, validade de se pode ou se não pode, da fidelidade partidária, enfim, esse é um novo papel do judiciário. E os juízes, por sua vez, começam a protagonizar esse novo papel. É lá nos juizados especiais, onde o conflito de marido e mulher é ele que resolve. Quer dizer, de repente, do 8 e do 80. Os conflitos de gênero, os conflitos da cidadania, é ele que é obrigado a dizer se um político agiu assim ou assado, se foi certo, se foi errado, se devia construir uma escola ou um hospital. Enfim, se um plano econômico está adequado para os destinos do país, eu acho que nós vamos chegar num ponto de equilíbrio justamente com o exercício da democracia. E certamente depois de tudo ajustado, não é mesmo? Sim, porque para nós é uma experiência muito nova. Nós temos muito pouco tempo de regime democrático. Ministro, nós vamos parar alguns instantes. Daqui a pouco nós voltamos com Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça. De volta com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Ministro, nós estávamos conversando sobre essa modificação do judiciário, né? Esse comportamento que hoje o mundo exige de uma forma diferente. Eu diria que o novo papel do judiciário. Que o judiciário foi chamado a exercer. Exatamente. Né? Querendo ou não querendo. Então, nesse contexto, onde entram as associações? Bem, as associações de juízes, especialmente no nosso país, ganharam uma dimensão incrível.
Primeiro que nós não temos um sindicato de juízes e é melhor que não tenhamos. A carreira da magistratura é uma carreira que, até pela LOMAN, pela nossa lei orgânica, não pode entrar política partidária, não pode haver nenhum tipo de influência política na nossa carreira. Cada poder tem o seu presidente, a sua estrutura administrativa e que fala pelo poder. Quando a Associação de Magistrados Brasileiros, a AMB, fala, ela traz o peso de 15 mil juízes. Quando a Associação dos Juízes Federais, a AJUF, fala, ela traz o peso dos juízes federais. Então, a ANAMATRA traz o peso dos juízes trabalhistas. Então, as associações começaram a fazer parte da vida democrática brasileira, com campanhas como, por exemplo, a que a AMB desenvolve, do voto consciente, do voto seguro, das eleições limpas, da adoção. Então, as associações hoje, eu diria, das associações de magistrados, têm um papel importantíssimo na construção desse novo país que nós estamos trabalhando. Tem um papel importantíssimo na construção desse novo país que nós estamos trabalhando. Mudando um pouco de assunto, o senhor foi o juiz que decidiu sobre o desabamento do edifício Palace 2 no Rio de Janeiro. E na ocasião o senhor foi bastante firme e corajoso quando determinou que os advogados permanecessem no aeroporto, na agência do Banco do Brasil, madrugada dentro, enquanto não recebessem as indenizações. O senhor é determinado assim? Não, normalmente sou, especialmente quando se trata do direito de um desvalido que ficou ali anos e anos esperando o recebimento de uma indenização, quando o juiz determinou que fosse apreendido o numerário suficiente para pagar uma parte pequena do valor das indenizações, vem o juízo federal e diz assim, não, isso aqui é para pagar o tributo, o fisco. Vem o juízo federal e diz assim, não, isso aqui é para pagar o tributo, o fisco. Aí não dava, né? Então nós tivemos que agir muito rapidamente, porque foi um longo tempo de espera. O dinheiro já estava depositado, que foi fruto de uma venda que foi realizada, de um leilão, e então havia uma disputa para se saber se o dinheiro deveria ser pago como adiantamento às famílias das vítimas ou se aquilo era para ser desviado como tributo para pagamento da Justiça Federal. Eu suscitei um conflito ao Superior Tribunal de Justiça, que agora eu integro, Sim. E aqui, liminarmente, foi dito que a competência era minha, da vara empresarial, para decidir o assunto. Então foi aí que o Banco do Brasil, oferecendo uma resistência indevida, desnecessária, só saiu-se de lá realmente com o dinheiro liberado para as vítimas. Parabéns, foi uma vitória bonita, não só para aquelas pessoas que estavam ali, mas para o fortalecimento do Poder Judiciário. Firme e forte, né? O senhor é determinado assim para a vida também? No exercício da jurisdição, sim. Talvez na minha vida pessoal nem tanto, né? Mas no exercício da jurisdição, muitos anos como juiz, né? Eu fui juiz desde 25 anos, comecei muito novo. Então, é um pouco... Isso Aprendeu muito também, a gente vem aprendendo, claro. Promotor com 21 e juiz com 25. Então, poxa, que beleza. A gente vai aprendendo, né? Apanha muito, Sabe aprende tudo muito. Já, vai, ministro? Não, de modo nenhum, nem um décimo do que deveria saber. Ministro, cite um vício literário que o senhor entende abominável. Um vício literário? Nós já mudamos completamente de assunto. Agora você me pegou de surpresa. Um vício literário, assim, absolutamente abominável. Alguma leitura que eu... É que dentro de uma leitura haja um vício assim que o senhor entende abominável. Talvez eu acho que poderia citar essa expressão eu acho que acabamos de falar aqui, sim. Pois eu tenho certeza que isso é muito ruim. Houve algum bom livro que lhe fez mal, de tão perturbador, ministro? Olha, eu gosto muito dos livros do Gabriel Garcia Marques, eu já li praticamente todos os livros dele, e gosto muito de um contista, que é o Rubem Fonseca, sim. Que ao mesmo tempo é contista e é também roteirista de cinema, tem romances também, e eu gosto muito desses dois autores, um estrangeiro, um brasileiro, então todos os livros deles me perturbaram bastante no sentido positivo. Ministro, que impressão o senhor tem das releituras? Ou seja,
Quando o senhor relê uma obra literária, o que muda? Olha, eu leio bastante, eu sou um leitor bastante voraz de romances, da literatura em geral, né? E constantemente faço isso. Releio o mesmo livro que eu gostei, passado algum tempo. Sim. Sempre a releitura é diferente. É diferente? É porque a apreensão que nós fazemos de um determinado livro, ele tem todo um contexto que você está vivendo, uma visão de mundo que você tem naquele determinado momento, que muda ao longo do tempo, né? A tendência é que se evolua. Se bem que tem algumas pessoas que regridem, claro, né? Mas não vamos comentar sobre fazer ela. nada, não mesmo? Eu acho que a regra é evoluir, né? Tá certo. Bom, ministro, pesquisando a seu respeito, e eu percebi que o senhor é tido como um ministro assim, bastante operoso, bastante dinâmico, moderno, né? numa concepção de entender o mundo, vamos dizer assim. E aí eu me lembrei de um outro Salomão, que é o rei Salomão, né? E que tinha muita energia também, não é? E será que o senhor terá a energia dele? Porque, só para o senhor ter uma ideia, o senhor sabe, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Se o senhor tiver 1/1000 da energia dele para esse tribunal, será bom, não? Olha, Cássio, muito obrigado pela parte da operosidade. Fiquei satisfeito com isso. Eu não tenho tanta energia, nem de longe. Graças a Deus, não é? Graças a Deus não tenho. Tenho a energia suficiente para somar ao Superior Tribunal de Justiça, que agora, tirando um pouco a brincadeira, estou bastante descontraído na tua entrevista, mas o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal hoje reconhecido como o Tribunal da Cidadania, é um tribunal que concentra a jurisprudência na área da interpretação do direito federal, tem um papel importantíssimo no Pacto Federativo, que exerce o equilíbrio entre os governos estaduais, exerce o equilíbrio entre a interpretação da legislação federal e a aplicação ao caso concreto. Então, o que eu pretendo aqui é já somar a esses ministros que construíram essa imagem positiva, essa imagem de respeitabilidade do tribunal que eu entrego, é trazer um pouco dessa experiência de quem viveu 20 anos na carreira da magistratura, de quem galgou todos os degraus ali, com juiz substituto, com promotor do interior, com juiz substituto, passando por várias comarcas e várias atuações, e também uma atuação muito intensa na área das associações de magistrados e das escolas de magistratura. Se eu puder com isso contribuir para os avanços que esse tribunal certamente ainda experimentará, eu já terei concluído boa parte da minha proposta. Então, é isso que eu espero trazer ao exame dos meus colegas aqui no Superior Tribunal de Justiça. E certamente trará, ministro. Obrigado. Ministro, foi um imenso prazer recebê-lo aqui no Contraponto. Desejamos aí todo sucesso do mundo para o senhor no Superior Tribunal de Justiça, viu? Muito obrigado, eu é que agradeço, é um prazer. E você já sabe, na próxima semana estaremos de volta. Até lá. Firme e forte, né? O senhor é determinado assim para a vida também? No exercício da jurisdição, sim. Talvez na minha vida pessoal, nem tanto. A tendência é que se evolua. Se bem que tem algumas pessoas que regridem, claro, né? Mas não vamos não comentar sobre elas. Não podemos fazer nada, não é mesmo? Eu acho que a regra é evoluir, né?